Buenas, galera. Sextou, hein? Sextou mais uma vez aí com a academia. Bora projetar o que temos de melhor então para essa sexta-feira de diferenciada, eu diria. É isso, Mari. Buenas. Bom sextou para todo mundo desse 18 de julho de 2025. É um sextou diferenciado pro bem, né? Para melhor até, eu diria, cara. Olha, que coisa boa ter da Academia das Apostas Brasil hoje, uma competição que muita gente já vem comentando no chat, que já rendeu greens aqui, inclusive de apostas do Match Odds. Pois agora vamos encarar de vez, então, com acompanhamento, galera. Fica o convite. Estamos chegando desse sextou de Euro Feminina, o campeonato europeu feminino, 4 da tarde, horário de Brasília. Tem um baita jogo pelas quartas de final da competição. Espanha e Suíça. A Espanha com 100% de aproveitamento. A Suíça é a seleção da casa, lotando os estádios. Os maiores públicos desde a primeira rodada são nos jogos da Suíça. Então o fator local tá pesando bastante. Os suíços estão abraçando a seleção feminina e a gente vai estar contando tudo para vocês deste jogo. Que convenhamos, né? É o mais interessante aí do dia. A gente também não tem muitas outras opções nesta sexta-feira. Temos 2 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro que a gente gosta muito. Mais à noite, que eu vou estar comentando na sequência. E nós temos das competições regulares aí que a gente destaca, vai acompanhando. Nós temos 2 jogos do Campeonato Argentino, também já na noite brasileira sul-americana, e de campeonatos paralelos, assim, vamos dizer, da Europa, né, Mari? Tem um jogo da Dinamarca e um jogo da Noruega no dia de hoje. Agora, a Eurofeminina está sendo tão boa para nós, tão lucrativa, que a gente resolveu dedicar essa transmissão. A gente lembrava ontem na live que fizemos aí, de uma das lives, né, de acompanhamentos dos jogos, que a última vez que a academia dedicou um acompanhamento ao futebol feminino foi nas Olimpíadas, né? Então já tem um bom tempo e, pô, é uma competição muito interessante essa que está acontecendo, essa Euro Feminina, e vale demais se ligar conosco aqui na Academia das Apostas Brasil, tá certo, galera? 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas, nós estaremos acompanhando. Competição vem acontecendo desde o dia 2 de julho, vai terminar no dia 27 e 25 dias, portanto, de disputa da Euro Feminina, e a gente teve já a fase de grupos concretizada. Foram 4 grupos de 4 seleções, passaram as 2 primeiras e a gente tem, portanto, a fase de quartas de final em andamento. Nós tivemos na primeira partida das quartas de final a Itália ganhando da Noruega por 2-1. Foi, considerando o desempenho da fase de grupos, até uma surpresa. A Itália ficou em segundo justamente no grupo da Espanha e a Noruega tinha vencido todas as partidas no grupo da Suíça, inclusive ganhou da Suíça por 2-1 em Basel. E aí nós tivemos ontem um baita jogo entre Suécia e Inglaterra, que teve green, inclusive com recomendação até do nosso fiel da academia, o Lelis Araújo. O João também, que teve conosco ao vivo no horário desse jogo, enquanto a gente acompanhava também a Liga Europa. O Dan Now também conseguiu extrair bons lucros. A Mari também deixando recomendações sempre. A gente teve a Suécia ganhando da Inglaterra por 2-0. E aí a Inglaterra buscou o empate. O jogo seguiu assim, empatado em 2-2 na prorrogação, e nos pênaltis a Inglaterra ganhou da Suécia por 3-2 depois de 14 cobranças ao todo, né? 7 para cada lado. Então, Itália e Inglaterra, Inglaterra e Itália, é uma semifinal que a gente já conhece. Essa semifinal está marcada para terça-feira que vem, dia 22, em Genebra. E agora nós vamos conhecer quem vai estar em Zurique na quarta-feira, dia 23.
Espanha ou Suíça? Suíça ou Espanha, o jogo de hoje em Berna, e a seleção adversária sai do enfrentamento de amanhã, em Basel, quando nós teremos França e Alemanha. Então, fica esse destaque para a galera ficar conosco na partida das 4 da tarde, na faixa das 4 da tarde, para Espanha e Suíça. Tem algumas situações aqui que eu quero pontuar, Mari, sobre as campanhas, sobre prováveis escalações e muito mais a respeito deste jogo. E depois falar também daquilo que está recomendado no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Bom, a Espanha chega com 3 vitórias em 3 jogos, e aí tem algo muito importante para colocar. Talvez fica de lição para a Espanha, né, Mari? Bom, a Suécia tinha 3 vitórias em 3 jogos, estava buscando a 4ª vitória ontem, cedeu o empate, perdeu nos pênaltis, né? E, principalmente a Noruega, né? Tinha 3 vitórias em 3 jogos e perdeu nos 90 minutos mesmo para Itália. Então, se a gente olhar assim, a grosso modo, pelos resultados das quartas de final, podemos dizer que, de fato, é uma outra competição. As seleções que sobraram na fase de grupos não vêm exatamente obtendo sucesso nessa fase de quartas de final. Agora, a campanha da Espanha é incrível. A Espanha fez 5-0 em Portugal no primeiro jogo que disputou na cidade de Berna, e aí depois fez 6-2 em cima da Bélgica, em Thun, e terminou fazendo 3-1 na Itália. Então, foi assim, com sobras, a melhor campanha, não só do Grupo B, mas de toda essa Euro feminina. Foram 14 gols em 3 jogos, isso dá quase 5 gols por partida de média, e só 3 gols sofridos. E, de fato, né, tomou gols aí nos últimos 2 jogos, só não tomou gol para Portugal, o que pode também dar aí uma pontinha de esperança para a Suíça. A Suíça, Mari, eu diria que se agarra muito mais no fator local, porque a Suíça começou perdendo para a Noruega por 2-1 em Basel, com 34 mil torcedores presentes, foi uma derrota de virada, inclusive. Aí na segunda rodada em Berna, ganhou da Islândia por 2-0 com 29 mil torcedores presentes, e em Genebra, na terceira rodada, empatou com a Finlândia em 1-1 com 26 mil torcedores presentes. A Suíça se classificou pelos critérios de desempate contra a Finlândia. Então, ela jogava contra a Finlândia sabendo que o empate lhe classificaria. A Finlândia saiu na frente com um gol de pênalti da Kuikka aos 79 minutos, e a Shemaili, aos 47 do segundo tempo, aos 92, empatou para a Suíça e garantiu a classificação. Então, o fato de estar praticamente eliminado e conseguir essa classificação, mais o fator local, é o que traz muito dessa motivação, da empolgação para a seleção suíça, aquela história assim de que o impossível não existe, que a seleção já superou tantas adversidades. Então veremos o que acontece no jogo de hoje. Sobre escalações, vamos lá. A Montserrat Tomé Vázquez, técnica da Espanha, ela deve ter hoje pela primeira vez a goleira Catalina Coll atuando. Ela foi reserva durante os outros jogos aí da seleção espanhola na fase de grupos, mas a Catalina Coll deve aparecer hoje no lugar então da goleira Adriana Nanclares, certo? Fora isso, na linha defensiva, a seleção espanhola deve ter a presença da Ona Batlle, e aí a zaga sendo formada pela Irene Paredes, que inclusive fez gol contra a Bélgica, e junto dela Laia Alexandre, com a lateral esquerda ficando para Olga Carmona, que deu assistência naquela estreia do 5-0 contra Portugal. O meio de campo tem as principais jogadoras até da seleção espanhola, a Patrícia Guijarro, que fez gol inclusive no último jogo contra a Itália,
a Aitana Bonmati e ainda a Alexia Putellas, que eu vou até falar a parte depois dela, porque merece todo esse destaque, é a craque da seleção espanhola e, por que não dizer, a craque dessa Euro também. E ainda o trio ofensivo tem a Mariona Caldentey, que já tem 1 gol e 2 assistências nessa Euro. No comando do ataque, a Esther Gonzalez, matadora, porque ela fez gols em todos os jogos, fez 2 contra Portugal, fez 1 contra a Bélgica, fez 1 contra a Itália, tem 4 gols em 3 jogos. E ainda tem a presença da Cláudia Pina. Cláudia Pina também deve formar esse trio ofensivo. A Cláudia Pina teve uma atuação muito boa contra a Bélgica, quando fez 1 gol e deu 1 assistência. Mas por que eu disse que o destaque é a Alexia Putellas, que joga no Barcelona, já é conhecidíssima aí, né? Quem acompanha futebol feminino regularmente sabe reconhecer a Alexia Putellas como uma das maiores jogadoras, não só da atualidade, mas também da história, né? Uma atleta já de 31 anos, larga experiência, tem quase 100 jogos com a seleção espanhola e a Alexia Putellas, inclusive, já 2 vezes bola de ouro, em 2021 e 2022, anos em que também ganhou o prêmio The Best da FIFA. Então, está entre as melhores jogadoras da atualidade e da história, como eu falei, e vem provando isso mais uma vez, Mari, porque é simplesmente incrível o que a Putellas fez até aqui nesta disputa de Euro. Ela tem 1 gol contra Portugal, 2 gols e 2 assistências contra a Bélgica, naquele 6-2, uma atuação irreparável, e 2 assistências contra a Itália no último jogo, no 3-1. Então ela tem em 3 jogos absurdos 3 gols e 4 assistências, 7 participações diretas em gol em 3 jogos. Por isso que eu falei, né? Eu acho que ninguém contesta aí que ela até agora vem sendo a melhor jogadora desta Euro, liderando vários rankings importantes e por isso merece esse destaque e certamente por isso muita gente vai esperar, né, uma grande atuação de novo da seleção espanhola. A Alexia Putellas, ela só tem menos gols que a Esther Gonzalez, que, como eu falei, tem 4 gols e é a artilheira da Euro. E, por outro lado, a Alexia Putellas é quem lidera em assistências, a única com 4 assistências. Ninguém tem mais que ela. Isso dispara ela com 7 participações em gol. Na soma de gols e assistências, quem chega mais perto é só a Kosovar Asllani, que tem 5, mas que já jogou ontem, né? E agora também já está eliminada da competição. Então, vale esse destaque, galera. Jogos bem interessantes que a gente vem tendo nessa Euro e o jogo de hoje promete demais. Mas o que a gente pode falar da Suíça só, Mari? A técnica da seleção suíça para esse jogo, a Pia Sandhage, que a gente conhece tão bem, treinou a nossa seleção brasileira. A Pia deve escalar a Lívia Peng na linha defensiva, Iman Beni, e aí a zaga com 3 defensoras, Viola Caligares, ainda a Júlia Scherli e a presença da Noelle Maritz, com a lateral esquerda, a ala esquerda ficando para Nadine Hissen. O trio, né, de meio campo, né? As 3 peças do meio campo devem ter aí a Geraldine Reuteler e ainda a presença da Lia Valti e a Smila Valotto, como a dupla de ataque, né? Ficando formada pela Svenja Fomili e principalmente pela Sydney Schertenleib, que até agora deu só uma assistência no 2-0 contra a Islândia. Espera-se aí que consiga marcar o seu primeiro gol. Quem mais vem se destacando nesta Euro feminina pela Suíça é a Geraldine Reuteler, que joga no Eintracht Frankfurt da Alemanha. Ela fez gol contra a Islândia, deu assistência aí para o gol salvador no apagar das luzes contra a Finlândia e pode ser considerada também a peça mais importante dessa seleção suíça. Bom, esperamos vocês, Wankdorf Stadium, em Berna, recebendo este jogo
4 da tarde, horário de Brasília, e a gente vai estar acompanhando aqui na Academia das Apostas Brasil. Tem prévia, sim, no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Só quero destacar que a Maria Sole Ferrieri Capucci, da Itália, será a árbitra deste jogo. Vocês encontram a prévia para Espanha e Suíça lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, assim como encontram para todos os jogos aí dessa sexta-feira. A recomendação, Mari, no nosso prognóstico foi Espanha para vencer e mais de 3,5 gols. Ou seja, tem que ter uma vitória da Espanha ou por 4-0 ou por 3-1 pelo menos, né? Para cumprir o mínimo, né? Se vier mais, beleza, mas tem que ser no mínimo um 3-1 ou um 4-0 nesse cenário. Bom, quero destacar que vocês podem encontrar outras recomendações interessantes nos artigos que estão colocados lá no nosso site, envolvendo outros jogos do dia. Daqui a pouco até vou dar uma passada rápida pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse é o jogo que entendemos como o mais interessante do dia, Mari, e estaremos convidando todo mundo aí para estar conosco às 4 da tarde. Só mais algumas situações estatísticas que eu gosto de pontuar, Mari. Confrontos diretos, tá? Os mais recentes foram em 2023 e a Espanha não sabe o que é perder pontos, perder ou empatar com a Suíça desde 2012, quando a Suíça ganhou da Espanha pela última vez, 4-3, num jogo que era válido pelas eliminatórias para Euro naquela ocasião, e foi 4-3 para a Suíça. De lá para cá, 4 jogos de 2019 para cá, nos últimos 6 anos, um jogo foi em 2019, os outros 3 em 2023, e a Espanha venceu sempre. 2-0, 5-1, 5-0, e o último jogo entre essas seleções, Mari, um sonoro 7-1 da Espanha contra a Suíça pela Liga das Nações. Inclusive com um show, né? A Alexia Putellas fez 2 gols naquela partida, deu uma assistência, o jogo chegou a estar 4-0, a Suíça descontou para 4-1, a Espanha fechou em 7-1. Então, olha, as suíças certamente estão cansadas aí de serem goleadas pela Espanha, tem esse algo a mais para o jogo de hoje. Mas essa seleção espanhola, considerando antes da disputa da Euro também e mais os 3 jogos da primeira fase, Mari, soma 8 vitórias consecutivas. A última vez que sofreu um revés a Espanha, 26 de fevereiro na Liga das Nações, perdeu para a Inglaterra por 1-0, e a seleção suíça, por sua vez, precisando, né, de uma atuação mais consistente, porque a verdade é que chegou trazendo muitas dúvidas para a sua torcida, e ainda assim a torcida encheu o estádio, porque a seleção suíça aí dos últimos 10 jogos só venceu realmente a Islândia na segunda rodada e a República Tcheca no último amistoso que fez antes da disputa da Euro. Bom, Mari, é isso, né? Eu acho que ninguém discute o favoritismo da Espanha. Tá aí a prévia da academia, inclusive com uma recomendação bem interessante, até esperando uma goleada. Agora, a Suíça se agarra no fator local e naquela coisa, assim, de que deram vida para quem parecia morta, né? Com a classificação heróica e emocionante no acréscimo aí da terceira rodada, Mari. Exato, né? Acho que é realmente indiscutível o favoritismo da Espanha aqui, que é enorme, né? São seleções que estão em níveis diferentes, mas a Suíça tem aqui o seu fator casa, tá? Não que eu acho que para resultado isso vá ter aí alguma grande diferença, mas pensando aí nos gols e principalmente no mercado que eu vou trabalhar aqui, que é o mercado de finalizações, né? Que já pagou alguns greens aqui para nós nessa Euro feminina. Eu não vejo a Suíça tão morta assim. Eu acho que elas até vão morrer, mas vão morrer atirando aqui nesse jogo, né? E a Espanha não é um
um time que também não permite finalizações aos seus adversários, tá? Elas permitem finalizações, né? Até por vezes gols, só que elas marcam tão mais que isso acaba não fazendo diferença, né? Mas eu vou trabalhar com essa linha de finalizações da Suíça, tá? Mais de 6,5 chutes, não é a gol, mais de 6,5 chutes da Suíça. Cara, acho que a Suíça tá bem subestimada, até quase tem uma linha de over 1,5 chute a gol da Suíça. Beleza, a Espanha é muito favorita, como eu falei, mas eu acho que não dá para desconsiderar o time da casa assim também, né? Elas vão estar lá apoiadas pela torcida, provavelmente sold out o jogo, né? Então, acredito que vão conseguir pelo menos volume, né? Para tentar algo a mais aí dentro do jogo. Minha sugestão, esse over 6,5, então finalizações, só finalizações da Suíça aí no jogo. Boa, galera, fica essa recomendação. Vale destacar, para quem não sabe, também está rolando a Copa América Feminina, que ainda está na primeira fase, com 2 grupos de 5 seleções cada. Hoje a gente tem a terceira rodada do Grupo A. Primeiro jogo às 18 horas, horário de Brasília, é entre Uruguai e Peru, em Quito, no Equador. Aliás, né, esse grupo todo e tá jogando no estádio Banco Guayaquil em Quito, do Equador, vale fazer esse registro, enquanto o outro grupo também está jogando em Quito, mas no estádio Gonçalo Poço Ripalda. Mas, de qualquer forma, fica esse destaque. Tem Uruguai e Peru se enfrentando. Uruguai vice-lanterna 1 ponto, Peru lanterna. Jogou 2 e perdeu as 2, perdeu para Chile e para o Equador. O Uruguai empatou com o Equador, perdeu para a Argentina. E o jogo de fundo, que vai ser disputado no horário de Brasília às 21 horas, é Argentina e Chile. E aí esse jogo mais interessante porque é o confronto entre as duas seleções que têm um jogo e uma vitória, estão com 100% de aproveitamento. Quem ganhar, se tiver um vencedor, passa a seleção da casa, a seleção do Equador. Em caso de empate, teremos um empate triplo ou até, mesmo que tenhamos aí o Uruguai ganhando do Peru, Mari, olha só que loucura, a gente pode ter esse grupo da Copa América tendo 4 seleções com 4 pontos no dia de hoje. Ainda é uma fase de grupos, né, galera? Então é importante considerar, algumas equipes vão só para o segundo jogo e sabemos, né, do grande domínio do futebol brasileiro na Copa América. Só uma vez o Brasil não ganhou a Copa América desde que ela é disputada e foi lá em 2006, quando aconteceu na Argentina, e a Argentina foi campeã e o Brasil ficou em segundo lugar. Então, vejamos, né, o que acontece desta vez, para a disputa, portanto, da Copa América. Lembrando, chaves de 5, as 2 primeiras colocadas de cada grupo se enfrentam depois, né? Primeira do grupo A contra a segunda do grupo B, primeira do B contra segundo do A. Já nas semifinais, o Brasil tem 2 jogos, 2 vitórias, com sobras, 2-0 na Venezuela, 6-0 na Bolívia, tá liderando no grupo B. Inclusive a seleção brasileira vai estar de folga nessa terceira rodada, só volta a jogar contra o Paraguai na terça-feira, dia 22. Bom, dito isso, Mari, para quem for trabalhar na noite, temos vários jogos interessantes, inclusive 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Só o destaque que os jogos são Atlético Goianiense, Criciúma, Ferroviária e Atletique. Para quem for trabalhar essas partidas, confiram lá as prévias no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Tivemos nas melhores apostas do dia os 2 jogos da Série B entrando, e junto também entrou Boca Juniors e União Santa Fé pelo Campeonato Argentino. Nas melhores apostas múltiplas do dia, vocês também têm algumas seleções aí interessantes, uma delas até envolvendo Atlético Goianiense e Criciúma. Então fica esse destaque, estudem lá no nosso site. Atlético Goianiense e Criciúma, um confronto direto, 2 times que estão no meio da tabela,
relativamente próximos do rebaixamento, mas também próximos do G4. O Atlético Goianiense, inclusive, ganhando, vai para sexta posição e fica 1 ponto do quarto colocado Remo. E Ferroviária e Atlético também confronto direto muito importante. As duas equipes com 18 pontos. É a pontuação do Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje seria rebaixado. Então, quem ganhar vai dar um salto importante da tabela, vai para o 12º lugar até, possivelmente, nessa situação, dependendo também do resultado do Criciúma mais cedo. O empate não vai ser muito bom para ninguém, porque aí o Botafogo de Ribeirão Preto pode passar as duas equipes depois, se conseguir uma vitória no domingo contra o Amazonas. Então fica o alerta e o destaque para essas partidas da Série B do Brasileiro. Certo, galera? Desejando aí um bom sextou para vocês. Contem com a academia, nós também contamos com vocês, esperamos todo mundo aí às 4 da tarde, horário de Brasília, para a Euro Feminina. Até lá!